Oi pessoal, eu sou o Vitor do Vexpenses e esse é mais um vídeo da nossa série de conteúdos sobre gestão de despesas de viagem. Hoje nós vamos te explicar o que é pagamento corporativo e como ele funciona. Mas antes, se você gosta de se manter informado sobre as melhores práticas de gestão financeira e empresarial, se inscreva no nosso canal e aproveite para ativar o sininho. Os pagamentos corporativos nada mais são do que pagamentos que a empresa faz aos seus funcionários, que vão além do salário e benefícios já pré-estabelecidos. Nos relatórios financeiros, essas despesas são registradas como os gastos corporativos. Um bom exemplo de pagamento corporativo é quando você precisa realizar uma viagem a trabalho para outra cidade. Os gastos com transporte, hospedagem e alimentação podem ser considerados gastos corporativos e serão pagos pela empresa. Outros exemplos de pagamentos corporativos também são as compras de insumos, reposição de estoque de materiais para escritório, almoços com clientes, gratificações e comissões. Nos próximos minutos, vou explicar em mais detalhes o que é pagamento corporativo, como ele funciona e quais as principais formas de pagamento usado pelas empresas. De forma prática, o pagamento corporativo é um pagamento realizado pela empresa. Assim, qualquer tipo de pagamento de gastos realizados através de uma companhia ou pela mesma pode ter essa classificação. Esses pagamentos incluem tanto aqueles realizados diretos aos fornecedores, como também para os colaboradores. Muitas pessoas acabam confundindo benefícios com pagamentos corporativos. É importante destacar a diferença entre os dois, já que isso pode acabar gerando uma confusão no final do mês. Normalmente, os benefícios são concedidos todos os meses de forma constante, como um adendo ao salário. Os benefícios mais conhecidos são Vale Alimentação e Vale Transporte, que possuem uma característica importante: sempre são do mesmo valor. Então, mensalmente, os colaboradores são beneficiados com vales para fins específicos, cuja quantia é sempre pré-determinada. Por outro lado, os pagamentos corporativos costumam ser pontuais, com frequência indeterminada e valores variáveis. Por exemplo, caso um vendedor precise realizar uma reunião de negócio, não é incomum que ele leve um cliente a um restaurante e pague pelo almoço, a fim de proporcionar uma boa experiência ao cliente. Nesse caso, o almoço ou jantar é custeado através de um pagamento corporativo. De maneira geral, os pagamentos corporativos se diferenciam nos benefícios por possuírem natureza indenizatória e não salarial. E existe mais de uma forma de a empresa realizar esse pagamento corporativo. Uma das formas mais comuns é através do pagamento do reembolso de despesas. Como o próprio nome já diz, o reembolso ocorre após o gasto corporativo ter sido realizado. Ele nada mais é do que uma devolução que a companhia realiza aos funcionários que tiveram qualquer gasto financeiro relacionado ao trabalho. Nesse caso específico, o pagamento é feito com recursos financeiros do próprio colaborador, ficando sob responsabilidade da empresa realizar o reembolso posterior à prestação de contas. Dessa forma, o fluxo do pagamento corporativo do reembolso de despesas ocorre primeiro com o colaborador realizando compras com o seu próprio dinheiro, depois fazendo a prestação de conta desses gastos e, por fim, do lado da empresa, ocorrendo a verificação se os gastos do colaborador são devidos e estão dentro da política, para então efetivar o reembolso do valor ao colaborador. Outro método muito utilizado para o pagamento corporativo é o adiantamento. O adiantamento é exatamente ao contrário do reembolso. Como a ordem do processo é inversa, a empresa primeiro concede um determinado valor em dinheiro ao colaborador, então o colaborador pode usar esse valor para cobrir suas despesas a trabalho. Primeiro, a empresa estima o valor que o colaborador terá gasto a trabalho, depois disponibiliza o dinheiro em espécie ou via transferência bancária. O colaborador, então, realiza as compras com o dinheiro adiantado e em seguida faz sua prestação de contas. Em relação à prática do adiantamento, uma das dificuldades de muitos gestores é fazer a previsão de gastos de forma exata, ou seja, que não deixe o colaborador na mão, mas que também não resulte em um excesso de gastos pela empresa. Uma dica para superar esse desafio é se pautar pelos limites previstos na política de despesas da viagem da empresa. Estime a quantidade de dias e a quantidade de refeições que são feitas por dia, por exemplo. Assim, basta uma conta simples para saber o quanto é preciso de dinheiro por dia para a alimentação. Mas, para se aprofundar mais no assunto, recomendo que você confira o artigo do nosso blog sobre como calcular custo de viagem corporativa corretamente, cujo link está na descrição desse vídeo. Aliás, como aqui no Vexpenses nós temos o compromisso de te ajudar a tornar a sua rotina de trabalho menos estressante, também estou deixando disponível na descrição do vídeo o link para a nossa planilha de planejamento financeiro de viagem corporativa,
que você pode baixar gratuitamente e já começar a usar. Outro desafio que acontece muito em relação aos adiantamentos é a dificuldade de rastrear o uso do dinheiro. Como nessa modalidade os gastos costumam ser feitos em dinheiro, acaba que o número de registro das despesas diminui, fazendo com que a segurança dessa prática seja muito menor do que a de reembolso e a do cartão corporativo. O cartão corporativo é o último tipo de pagamento que selecionei para te explicar nesse vídeo. Da mesma forma que o adiantamento, o cartão corporativo também permite ao colaborador realizar despesas relacionadas ao trabalho diretamente com os recursos da própria empresa. Porém, diferente do adiantamento, por contar com muito mais registros na realização das despesas, o cartão corporativo costuma ser uma prática que substitui o adiantamento e garante mais confiabilidade e segurança ao próprio processo. A modalidade de cartão corporativo funciona de forma semelhante ao adiantamento. A diferença é que, ao invés de disponibilizar o dinheiro para os colaboradores, a empresa disponibiliza cartões corporativos pré-pagos ou pós-pagos. E só de disponibilizar os cartões, a empresa já assume muito mais o controle sobre as despesas. Afinal, ela pode bloqueá-los quando precisar e evitar que o dinheiro seja gasto de forma indiscriminada. Assim, o fluxo do processo de pagamento corporativo com cartões começa com o colaborador realizando compras e pagando com o cartão da empresa, e depois fazendo sua prestação de contas. A empresa, então, verifica se os gastos do colaborador são devidos, estão dentro da política e faz a conciliação da prestação de contas com os gastos apontados no cartão. Como vimos até aqui, o processo de pagamento corporativo envolve várias etapas, todas extremamente importantes para se ter um processo transparente e sem fraudes. Uma das etapas essenciais para o funcionamento é a alçada de aprovação, que nada mais é do que o fluxo de validação das despesas a trabalho. Geralmente, a alçada de aprovação é formada pelos gestores responsáveis pelo departamento do colaborador e os responsáveis financeiros da empresa. Por exemplo, imagine que para ter a prestação de contas validada, o vendedor da empresa precisa ter o ok do gestor de vendas, do gestor administrativo e do diretor financeiro. Essa é a alçada de aprovação nesse caso. A alçada de aprovação serve para diminuir a incidência de irregularidades e fraudes, mas também pode complicar ainda mais o processo se não for feita de forma devida. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o artigo do nosso blog que fala sobre como tornar a alçada de aprovação eficiente. Recomendo que você dê uma conferida para se aprofundar mais no assunto. Mas, além da alçada de aprovação, outras etapas também integram o processo de pagamento corporativo e merecem tanta importância quanto. Para realizar uma estruturação excelente, existem alguns passos essenciais a serem seguidos, tais como definir as responsabilidades de quem fará ou aprovará o quê, adicionar um iniciador para que o colaborador envie as notas fiscais referentes aos gastos, acrescentar as tarefas e os desvios, determinar a lógica do processo e o caminho que as atividades devem seguir de acordo com cada situação, e por fim, definir uma tarefa para marcar o fim do processo, como por exemplo, a emissão do comprovante de reembolso. De qualquer forma, diante de todos esses meios de pagamentos corporativos mostrados, manter o nível de erros ao mínimo deve ser a regra de qualquer empresa. E aí, ficou com alguma dúvida sobre as formas de pagamento corporativo? Não se esqueça de deixar nos comentários para que então possamos te ajudar.